Bem, pessoal, para quem não conhece a Renata, vou fazer uma breve apresentação dela. Desde criança conheço a Renata, então tipo, faz muito, muito tempo. É uma grande amiga, tem um grande conhecimento da doutrina, manja muito de literatura portuguesa, muito mesmo, né, Rê? E ela vai dar uma palhinha um pouco sobre a literatura espírita e vamos falar um pouco de Chico Xavier e bora começar. Vamos lá. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a questão da psicografia. Né? Como é que no Brasil isso aconteceu e como é que o trabalho do Chico, na verdade, no Brasil repercute como uma continuação da obra da codificação. Tá. Então, nós temos lá uma espécie de pedra fundadora do Espiritismo, como sendo essa ideia da psicografia mesmo. Né? Então, a codificação, né, os vídeos lá todos do canal já trazem essa ideia da codificação, foi o conceito lá de Kardec, então, inicial de trazer para o código escrito, né, então trazer em forma de código escrito os conceitos, as ideias dos espíritos superiores. Tá? Então foi assim que nasceu a doutrina. Sim. Mas nasceu por uma pessoa que era muito escolarizada. Né? Então nós temos lá a figura do Kardec. Né? Então, esse professor que trouxe conceitos e estava envolvido diretamente nesse processo de conceber o Espiritismo, de trazer à tona, trazer por meio de códigos aí a doutrina. Diferente, então, dessa ideia, nós temos o trabalho de Chico aqui no Brasil, que em continuidade, dando continuação ao trabalho do Kardec, ele traz, então, um trabalho de psicografia, mas uma psicografia mecânica. Não é? Se vocês pegarem, eu vou mostrar uns livrinhos aqui, pode ser meio brega mostrar livro impresso, mas é legal. Eu gosto. Coisa né? de professora, né? Coisa Normal. de professor. De quem gosta de livro, na verdade, né? Tem uns apaixonados por livro, tem como. Pois é, então. Aí, olha lá, vamos ver se dá pra ver. Essa aqui é uma versão do livro dos médiuns, tá? Uhum. Então, lógico que indico a leitura, claro, é uma das obras da codificação. E essa obra traz a definição, na verdade, a divisão desse tipo de psicografia, ou médiuns escreventes, como eles chamam, entre intuitivos e esses mecânicos, tá? Então, esses que são intuitivos, eles passam, então, pelo conceito, passa pela mente desse médium, né? Vem para ele essa ideia e ele passa para o papel. É diferente de um médium como o Chico, que são raros, que tem a mão ali totalmente tomada e ele escreve sem saber, basicamente, o que está escrevendo. Só para a gente deixar claro, então, Rê, o escrevente é aquele que é como se tivesse alguém soprando no ouvido dele e ele vai lá e transcreve aquela informação. E o mecânico. O mecânico, perdão. E a outra é como se a mão não pertence... A mão, no caso, né, porque existe a questão da mediunidade mais completa, mas nesse caso, só a mão ela passa de ser de outra pessoa, no caso do espírito. O Chico não tem o controle total da mão. Ele tem um controle, mas não é total, correto? Isso mesmo. Então, a gente vê aí que, no caso do Chico, como é que ele tinha contato com esses espíritos de luz, não é? Como é que aconteceu tudo isso na vida dele? Então, ele tinha esse acesso justamente pela sua envergadura, pelo seu conhecimento, pela sua moralidade. Então, a questão moral, né, nossa questão da vibração, é que faz com que nós atraamos espíritos aí positivos, espíritos tão elevados, né? Sim. E é gozado você falar isso. A gente lembra de Kardec, lembra de Chico, esses espíritos compromissados, voltando para professor Eurípides, Caibar, né, todos os espíritos de uma moral super elevada e tiveram uma importância fundamental na questão da mediunidade também. Sim, sim. E o interessante é que, então a gente pega ali a biografia. Nós não vamos falar da biografia de Chico, infelizmente, porque não dá tempo, não é? Mas é apaixonante, é uma biografia incrível. Quem tiver interesse, existe aí no YouTube, gratuito, uma versão, para vocês assistirem, chama Chico Xavier, né? A Vida, né? Chico, que foi justamente um filme baseado no livro As Vidas de Chico Xavier, tá bom? O autor desse As Vidas de Chico Xavier é o Marcel Sotomayor. É um livro de 2004, também está disponível para ser lido online, tá bom? É o mesmo escritor de Kardec, o Marcel Sotomayor.
Isso, ele faz a biografia da vida do Chico, é incrível, o livro vale muito a pena, tá bom? E aí quem assistiu ao filme deve ter visto como é que foi a infância dele. Como é que foi a infância do Chico? Foi fácil? Não, não Uma foi infância fácil, né? Foi bem difícil. triste, foi É. bem triste, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, ele era um menino, como tu não dizia, aluado, um menino perturbado, um menino que, puxa, via espírito o dia inteiro, não é? Existe até uma brincadeira, né? Acho que o Rafael deve ter feito com o pessoal da mocidade, da evangelização, enfim, que a gente pergunta assim, escuta, você já viu espírito? Né? O Chico via espírito o tempo inteiro. Você já viu espírito? Aí fica todo mundo assim, é muito engraçado quando você pergunta isso. Olha só que coisa, num centro espírita, né? Se você perguntar É. isso, todos, enfim, aqueles que estão assistindo vão abrir o olho assim, eu tomo um susto. E aí, né? Não, calma. E aí a gente brinca assim, não, basta você olhar no espelho. A pessoa já imagina o quê? Se olhar no espelho, vai ver o espírito aqui do lado dela. É, Não, né? não é isso. Não, a ideia é que você é um espírito, né? Quando você vê um espírito encarnado. Então Tem um todos atrás de você aí, ó. somos Aí. espíritos, pois é. De você que Então, tá assistindo também, ó. Olha aqui, olha não, não, senão eu não, começo o assim. pessoal vai ficar com medo e vai zarpar. Então, a ideia é que você é um espírito encarnado, né? Todos somos. E ele Sim. via, na verdade, os espíritos desencarnados. Então, existe toda uma trajetória dele, que era de uma família católica, de uma família tradicional que acreditava, enfim, que ele estava realmente perturbado, que ele estava tendo visões, que ele tinha pacto com o demônio, um monte de questões que faziam com que ele, lógico, fosse muito mal visto ali e tivesse o tempo todo de ficar rezando, de ficar pedindo, não é para que ele não visse mais. E ele não queria mesmo ver, porque deve ser muito, Até porque ele imagina, não deve ser sabia o que muito era aquilo, né? Não tinha justamente. consciência do espiritismo. Uhum. Até então era católico, aliás. Sim, justamente. E aí a gente pega, puxa, mas por que, né, esse projeto espírita, esse projeto de continuidade da obra, né, de Kardec, essa obra, enfim, da codificação, foi cair bem numa casa de uma família católica, de um menino católico, né, e a gente vê a história do Brasil. Puxa, o Brasil é um país católico, né? Nós Sim. temos aí a pedra fundadora, nossos primeiros professores são os jesuítas. Então, eles trouxeram aqui para o Brasil essa ideia de que a religião certa, né, é a católica, enfim, não estamos colocando isso em xeque, mas a ideia é de que a religião aí católica para Chico que podia salvar, não existia nada que pudesse acrescentar, o que pudesse, não é, trazer aí novas informações. Né? Existe um sociólogo chamado Gilberto Freire, ele fala que o catolicismo é o cimento da nossa sociedade. Na verdade, Portugal, não é um país extremamente Sim. católico, nós tivemos essa herança. Enfim, com base nisso, o Chico teve então essa trajetória justamente para acrescentar, não é, na nossa história religiosa, um novo conhecimento, algo que Sim. pudesse ampliar, não é, o conhecimento cristão. Tá bom? Sim. Então, é bem interessante isso. Então, a trajetória dele foi essa de superação o tempo todo, tá? Uhum. De buscar aí respostas. E aí, em 1927, Chico começa a psicografar. Tá? Até então ele conversava, ele via, ele ficava perturbado, ele, né, tinha muitos problemas com isso, mas ele começou a escrever em 1927. Só que a primeira obra dele só foi publicada em 1932. Isso quer dizer que eles foram jogando fora, né? Ele próprio foi descartando tudo que ele escreveu. Uma coisa incrível. Ninguém tem acesso, ninguém sabe o que ele escreveu antes Que disso. coisa, hein? Sim, a primeira O obra que será? publicada, o que será? Foi o Parnaso do Além Sim, Túmulo, sim. tá? Que foi publicado então em 1932, ele escreveu em 31, foi publicado em 32. E aí, nesse momento, na verdade, aconteceu uma coisa muito interessante com ele, que foi a chegada, né, ou a aproximação desse novo mentor. Quem que é esse novo mentor? O Emmanuel, que acompanha até o final da vida, tá? Então, Emmanuel tem essa função aí de organizar essa vida literária do Chico. E ele traz para ele um projeto, 30 livros. Ele tinha que publicar 30 livros. E aí ele acha muito, fica preocupado, enfim, mas ele falou, não, você vai dar conta, porque você vai trabalhar o dia inteiro, ó lá, você vai trabalhar o dia inteiro. À noite ele já trabalhava também com essa parte de psicografia para atender, né? Ele começou com atendimentos no centro, justamente para ajudar as famílias que perdiam seus entes, né? Com esse Sim. conceito de perder, tá? Quando alguém desencarnava, enfim, a família, lógico, como todos ficamos muito
não é? Independente da nossa crença, né? Nós Sim. sentimos muito essa passagem e as famílias buscavam. Então, ele já trabalhava de dia para sustentar a família, né? E era uma família grande, olha lá, a gente que reclama de trabalhar, de cuidar dos filhos, essa coisa toda. Ele tinha 14 irmãos. 14 irmãos quando Então vamos lá. Ele tinha 14 irmãos, tinha que trabalhar durante o dia. Aí à a noite, noite. ele, além de fazer o atendimento das cartas e tudo mais, ele ainda escrevia depois para poder. Isso. E na hora do almoço, ele também escrevia. É bom lembrar disso. Ou seja, às Isso. vezes a gente reclama que a gente tem que ir no. Ah, hoje é dia de ir para o centro. Ah, hoje é dia do estudo. Não agora na quarentena, mas no dia normal. Eu tô cansado, não tô afim de ir. Imagina o rapaz que tinha tudo isso para fazer e até onde a gente sabe, Isso. né? Não, Exatamente. não bambiou. É. Aí o Rodrigo está falando sobre as vistas. Justamente ele tinha problema de visão muito É grave, não é? verdade. Ele, Mais um sim, problema aí isso. para pôr na conta. Pois é. E aí uma ocasião ele usava, enfim, um medicamento para os olhos, teve que fazer uma injeção, enfim. E aí ele teria que ficar 2 dias deitado mesmo, de repouso, para recuperar ali. E a Uhum. Amanda chega para ele e fala: o que você está fazendo? Você está deitado? Vou levantar, vamos lá escrever. Você tem 30 livros para publicar. E ele fica assim, não, mas eu tô doente, não sei. Ele falou, não, você ainda tem um olho bom, vamos lá trabalhar. Né? Então tem muitas historinhas interessantes assim de É, Emmanuel com Chico, justamente porque ele veio para disciplinar. Né? As 3 palavras de ordem dele eram sim. justamente disciplina, disciplina, disciplina. Né? Então ele fazia com que Chico estivesse ali o tempo todo trabalhando efetivamente. Né? Então muitas passagens que Sim. mostram essa ideia de que ele estava ali sempre no pé do Chico ali para ele não É. perder essa missão. E além disso, Só oi, uma pausinha. O Rodrigo tá perguntando se é catarata, realmente. Só para confirmar mesmo, sim, catarata sim, uhum, era uhum. a doença da vista que ele tinha. E o Giba tá falando que o Emmanuel não dava folga pro Chico. Foi o que a Renata falou. Não dava, né? O negócio era pesado. E aí nós temos essa ideia de que ele foi também o grande revisor do Chico. Uhum. Dizem, não é, que o Chico trabalhou com o Emmanuel revisando todos os trabalhos. Isso quer dizer que essas obras que foram descartadas de antes da primeira publicação, elas não passaram pela revisão do Emmanuel, foi por isso que eles acabaram não usando. Tá? E o interessante é que essa primeira publicação, que se chama Parnaso é um lugar imaginário onde moram os poetas. Tá? Tá. E aí eles dão o nome de Parnaso do além-túmulo, porque tem um monte de poeta famoso, desencarnado, tá? Por exemplo, o Augusto dos Anjos, Antero de Quental, Cruz e Souza, nomes assim, feras da Conhecidos. literatura, É. conhecidíssimos, e que vieram psicografar ali pelas mãos do Chico. É interessante que isso repercutiu muito, muito, muito na sociedade. Todo mundo achou um absurdo, claro. Como é que um cara que não estudou, né, ele tinha feito só o primário, como é que esse cara que não estudou tinha ali essa possibilidade de psicografia de um monte de autor, não enfim, famoso. E aí, um estudioso, que é Humberto de Campos, né, parte da Academia Brasileira de Letras, começou a estudar a obra de Chico. Falou, não é possível, esse cara tem o mesmo, né? Cada um dos autores que ele psicografa tem um estilo do próprio autor. E aí ele comprovou que sim, é verdade, né? Ele não era espírita, não quis dizer que existiam espíritos, ou não vou aceitar nada disso, mas é um mistério, né? Ele faz a análise literária dele de que isso é um mistério e que, enfim, aconteceu. Tá? É, ou seja, ele atestou literariamente que existia, sim, essa possibilidade de transmissão aí de poetas famosos pela mão de alguém, né, encarnado. Sim, Bom, eu vou trazer no final da live uma curiosidade, uma matéria que foi publicada na Super Interessante de uma máquina, né? Uma máquina que fazia, ela praticamente fazia um Ctrl+C, Ctrl+V, ela fazia uma análise das obras literárias, fazia não, ela faz uma análise das obras literárias de determinado autor e ela depois ela acaba pegando exatamente a forma como que aquela pessoa escreve e ela consegue escrever da mesma forma, usando os elementos.
Enfim, e essa máquina analisou Chico. E depois, no finalzinho da live, eu vou trazer o que que essa live diz, o que esse robô falou, a análise final em relação a essas psicografias. Porque é um homem psicografando 400 livros de diversos autores. E aí, justamente para ver a questão de colocar em xeque a psicografia. Será que de fato Uhum. era uma psicografia? Ou era Chico escrevendo aquelas. Enfim, depois eu trago. É bem curioso, é muito legal essa matéria. Legal. Na verdade, eles entraram nessa dúvida. Humberto de Campos, então, esclareceu e ficou por isso. Só que Humberto de Campos encarna, né? Quando ele desencarna, ele passa a psicografar pelo Chico. Olha que interessante. Então, ele, que era um autor super famoso, tinha acabado de encarnar, os amigos dele estavam todos encarnados, olharam e falaram, não, peraí, é ele escrevendo aqui, né? Quem é? Que é isso? E aí, a família dele entrou com uma ação judicial, um processo contra Chico, dizendo que queria, bom, se a obra é dele, nós queremos os direitos autorais. Uhum. E aí, né, Chico teve que contratar advogado, foi um negócio bem tenso, bem complexo. E a justiça também, assim como a literatura, os dois, né, a literatura e, enfim, a justiça ficaram muito divididos. E aí, a gente diz que ele é fraude, né? E se ele for fraude porque não psicografa, ele é um belo de um talentoso, ele vai ter que entrar para a Academia Brasileira de Letras também, porque o cara é um gênio, né? Foram à casa dele, investigaram, o próprio Humberto de Campos já tinha feito isso, investigaram, não tinha um livro em casa, assim, de literatura desses autores, nunca tinha lido Sim. nada. Então era impossível que ele tivesse copiado ou, enfim, feito plágio ali. Tá? Aí, e outro caminho seria dizer que realmente ele recebeu esses espíritos e confirmar a ideia de que Sim. existe a possibilidade de psicografia. Tá? O que a justiça decidiu, né? Não quis prendê-lo, né? Enfim, como charlatão, nem nada disso, mas também não quis dizer que existiam espíritos. Disse que a família só tinha direito ao que tinha sido publicado em vida e acabou aí, encerrou o assunto. Uhum. Foi assim que se resolveu essa questão, assim como na literatura. A mãe do Humberto de Campos depois deu uma entrevista, tá, para o Jornal Globo, na época, dizendo que era dele mesmo o texto. Foi do meu filho, isso é claro. Tá, então, bem interessante. Então, a mãe, né, do Humberto de Campos, na verdade, foi uma das mães de Chico. Né? Existe aí o... Né, interessante. É verdade. Existe essa ideia das mães de Chico. O livro, desculpa, o filme que trabalha essa ideia das mães, como é que ele Uhum. levou consolo para essas famílias que estavam aí enlutadas, não é? Sim. Sofrendo a morte de seus filhos, né? O desencarne de seus Quantas, né? filhos. Quantas mães não estiveram lá esperando suas Uhum. cartas? Sim, sim. Né? Então, essa ideia, tá? De que ele teve essa trajetória. Bom, e aí existe um estudioso mineiro chamado Gilmar Trivelato, quem tiver interesse, depois ele estuda a obra literária a fundo, ele divide em várias fases a obra de Chico, né? Essa que começa com Parnaso Além Túmulo e é, que se propaga, né, se prorroga aí por mais alguns anos, ela vai até Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi um dos livros principais também do Humberto de Campos. Depois desse livro, por conta dessa ação judicial da família e tudo, o espírito Humberto de Campos, então, decidiu assinar como Irmão X. Tá? Ele, então, o Irmão X, que passa a escrever todas as obras, né? Por exemplo, essa Pontos e Contos aqui, bem bacana. Então, são várias obras que eles trazem. E existe, então, essa primeira fase, como se fosse uma consolidação, né, dessa ideia de que realmente era autêntico, ele era um médico confiável, enfim. Depois vem a fase, então, dessas obras um pouco mais doutrinárias, tá? Começam ali com André Luiz, em 1944, com O Nosso Lar, que virou filme também, ficou bem famoso, tá? E a última fase já é uma fase muito mais ligada ao Evangelho de Jesus. Então, essa é uma fase, vamos dizer, final, que vai até o final da vida de Chico, tá? Nós não falamos que ele nasceu no dia 2 de abril, né? Então ele brincava com a data de nascimento dele, dizendo que, puxa, se eu tivesse nascido no dia 1º de abril, é certeza que iam dizer que eu era mentira em pessoa, né? Então, é Total. essa ideia. É muito bacana. Ele brincava muito, né, com as próprias questões, assim, ele e o Emmanuel, né? Então,
E ele tinha umas predições, o Chico, né? Ele tinha algumas ideias assim de, lógico, os espíritos traziam algumas ideias, algumas questões interessantes. Uma delas, por exemplo, era do próprio desencarne dele. O próprio desencarne. Então ele falou assim, bom, eu vou morrer, né? Vou desencarnar no dia em que o Brasil estiver em festa, né? E aí ele desencarnou justamente quando o Brasil foi penta. Foi Sim. pentacampeão, né? No dia 30 de junho de 2002. Certo? Então, ele trazia Uma, essas... uma data que, tipo, se a gente for olhar o nosso histórico dos últimos 20 anos, a gente não teve tantas datas felizes, assim, felizes no né? Brasil. Unidos, felizes. É bem curioso fazer essa analogia também, porque não foi só um dia importante naquele período, naquele momento. Se a gente for olhar nos últimos 20 anos, eu não me recordo de ter um momento tão expressivo quanto aquele, Tão né? feliz, é E verdade. tão feliz. E aí a passagem de um espírito desse acaba sendo muito leve, né? Sem o pesar do desencarne, né? Da tristeza. E ele já estava com bastante idade também, né? Então, assim, Sim, não foi nada repentino, mas e também não foi nada que fizesse. Claro que toda uma comunidade espírita sentiu, mas a energia positiva, né, da vitória do campeonato foi tão grande que é como se tivesse equilibrado as energias. uhum, Isso é muito sim, interessante a gente pensar. uhum, sim. Então, ele trouxe essa ideia, não é? O Rafa falou que ele desencarnou sem tristeza, sem dúvida, né? Ele próprio foi um grande encaminhador, vamos dizer, né? Um cara que traz toda essa ideia de acolher e encaminhar espíritos que estavam ali em sofrimento, que estavam precisando desse recolhimento. Ele trabalhava Sim. muito com essas equipes de recolhimento, tá? Então, esses espíritos que desencarnavam, que ficavam ainda presos à matéria, eram ainda. A gente esqueceu dessa parte, que em sonho também ele, enquanto dormia, também trabalhava. Trabalhava. Pois é, então não parava nunca. A obra de Chico, se a gente pensar assim, em caráter literário, é, ela compõe muito bem esse binômio, né, da literatura, que seria a forma e a substância da literatura. Então a forma, não é incrível, assim, impecável a forma. Explica para um Né? leigo o que seria a forma. Então, como ele escrevia, né? De Tá, que jeito ele escrevia? Qual era entendi. a linguagem que ele usava, tá? E há quem diga, né? Esses estudiosos aí da literatura antiga dizem que o Emmanuel havia sido professor de português, era nas últimas encarnações foi um padre, enfim. Ele trabalhava com essa ideia de orientar mesmo e revisar todos os livros e fazer o prefácio. Olha que coisa interessante. Legal. Se nós começamos a ler um livro pelo começo, primeiro capítulo, vou lá, comecei aqui, vou pular o prefácio, já perdi, porque os prefácios todos de Emmanuel são muito explicativos, muito elucidativos. Se eu não consigo parar um pouquinho para ler aquele prefácio, eu perco grande parte do livro, tá? Uhum. E por falar em leitura e por falar em livro, vale a pena todos entrarem lá no site do O Consolador, todos os livros, são 412, gente. Lembra que a gente começou falando que eram 30 livros Sim, o projeto sim, dele? sim, Ele fez verdade. 412. De 30, o cara fez 412 livros. Mas veja, ele se dedicava integralmente a essa proposta de psicografar. Sim. E ele ensinava e orientava todos os aprendizes ali, todos aqueles que, Valdo Vieira, por exemplo, né, todos aqueles que pretendiam trabalhar com essa ideia de psicografia também, a não fazerem outra coisa dentro da doutrina, não é? Mediunicamente trabalhar só com a psicografia. Nenhum deles dava palestra, né? Ele próprio nunca deu palestra. Sim, É é verdade. Não interessante. tem relatos sobre isso, né? Não, Ô, me tira nunca uma dúvida trabalhou em com. relação a essa questão da literatura. Quanto que é uma média, se é que existe uma média, ou um máximo de livros que alguém já escreveu que você saiba? Nossa, são, assim, então, esse que é o ponto, não é a quantidade, mas é a qualidade. Sim, Esse não, é um mas eu ponto tô falando chave. em quantidade, porque a Nossa, são quantidade já é poucos. humanamente impossível se a gente for analisar, né? Sim, Não é humanamente sim. possível porque foi escrito, mas tipo, é muito complicado. Você não tem tempo para isso, né? Não, mais de Numa encarnação. 50 livros é Parece. um absurdo para uma encarnação, Então, justamente. é tipo isso que eu queria entender, né? Porque
Se você pega Não, um não grande existe. escritor, que é um cara que escreve compulsivamente, a quantos será que ele chega? Quantos livros será que esse cara chega? Então, Né? essa sua pergunta foi bem interessante, porque puxa uma questão bem relevante. Produtivamente, né, em quantidade, Chico é o autor mais profícuo, Que, né, mais sim, produtivo da literatura brasileira, e ele não é considerado o um autor. autor, né? Então, ele não é considerado autor, ele não é estudado. Sim. Existe, por exemplo, um estudo como esse aqui, o livro no Brasil. Esse livro no Brasil, ele simplesmente cita o espiritismo como ocultismo, só isso. Cita, existe acho que uma ocorrência aqui no livro inteiro. Quer E dizer, esse livro não fala do quê? existe estudo. Fala justamente sobre os autores, sobre as editoras, sobre Tá. como estavam sendo produzidos os O que livros, são considerados, né? Os livros sim, considerados como, no país. justamente os livros Tá. literários, tá? Então, colocaram aqui, ó, desde 1900, o ex, né, É, mais, Juliano coloquei. isso, O Guinness mais reconhece desde profícuo, 1993 o ex-médico Ryoki Youni como como romancista mais artista mais profícuo. Uhum. É profícuo. do Uhum. mundo. Sua Uhum. carreira literária teve início em 1986, a gente era criança, e em 30 anos de atividade já publicou mais de 1.100 livros, assinando-os com 39 nomes diferentes em quantidade. É o Ryoki. Olha, ó, que curioso, 39 nomes diferentes, né? Quer Assim dizer, como nós uhum. tivemos Chico com... Então, assim, existe grande possibilidade de dele ser também um médium, né? Só que não declarado. Pois é, pois é. É, e essa ideia então, a gente estava Obrigado, falando da Juliana, aí, qualidade. que trouxe Obrigada. informação Essa, pra gente. essa, essa questão da Júlia, perdão. qualidade, né? Uhum, Então, assim, puxa, existem, lógico, esses autores super profícuos, né, super produtivos, super que escrevem muito, mas são poucos os livros, lógico, que acabam ficando como cânones literários, né? sim, Então, esses cânones literários é, são, assim, aqueles livros que não perdem a validade. É como se fosse um produto que não perde a validade. Ele é perene. Então, nós sim, temos essas obras de Chico, apesar de algumas delas trazerem informações já científicas que eram previstas, por exemplo, o nosso lar, que traz a ideia de uma TV de plasma ali, uma tela que não existia aqui ainda, sim. mas Uma que hoje já tecnologia, existe. né, Sim, nunca ele vista. previa algumas questões que vieram a ocorrer depois, né? Uhum, Então, apesar desses aspectos, as obras de Chico são muito marcadas porque são quase todas, nós vemos todas as obras dele são incríveis. São obras que valem a pena, são canônicas, são obras que fizeram com que a doutrina enxergasse de outros ângulos vários aspectos, tá? É realmente uhum. uma continuidade aí da obra da codificação, né, Sim. de E são Kardec. vários assuntos, né? É Uhum, interessante a gente enxergar também como isso que você disse, uma continuação, porque alguns uhum, assuntos que não foram abordados ou que foram abordados de forma rasa por uhum, conta do não esclarecimento, por conta da cultura, por uma série de fatores, a gente tem novas luzes, né? Novas uhum, revelações nas mãos de Chico. E ainda assim, nos falta muita coisa para temas contemporâneos, se a gente for pensar, né? Então, o que a gente acaba fazendo dentro do espiritismo é analogias dentro dos significados, né? Tentando a compreensão dos significados de determinados assuntos que não são claros, né? Que não foram falados porque não existia aquele problema naquela época, ou porque não era alguma coisa muito exposta, e hoje a gente vive situações de como se portar. E como que a gente pensa? Vamos pegar uma obra de Chico ali, vamos pegar a obra de Kardec, vamos ver o que eles falam e vamos tentar achar, e outros uhum. médiums, né, Sim, com sim. referências, e vamos tentar achar o que a gente pode fazer nesse momento. E É como incrível. a gente pode pensar. Né? É Uhum. bem Esse curioso. conceito foi justamente o que o próprio Emmanuel trazia para o Chico. Ele falava, olha, você pode, eu quero que você siga os meus conceitos, eu quero que você, sim, acate minhas opiniões, mas antes de mim, eu quero que você coloque Jesus e Kardec. À Então, se frente. Jesus, exatamente, se estiver fora do meu alcance, então, se eu disser alguma coisa contrária a Jesus ou a codificação de Kardec, você, por favor, siga
os dois e me esqueça. Né? Então, essa ideia. E Emmanuel também fazia um trabalho de organização dessa parte de exposição pública de Chico, não é? Ele Uhum. ficava controlando um pouquinho isso, até para que ele tivesse um pouco de paz e pudesse trabalhar. Porque quando ele Sim. começou a fazer esse sucesso absurdo, não é? Hoje, todas as religiões reconhecem como um exemplo moral, tá? Não, independente da religião. Foi eleito Então, o brasileiro mais. Como que era o concurso? O melhor brasileiro da história? sim, Eu não lembro. ele, na verdade, Não ele era do século, concorreu não, várias era. vezes ao É. Prêmio Nobel, sim, da paz, né? Então ele trouxe essa ideia da parte moral mesmo. Uhum. E aí nós ficamos imaginando, né? Como é que ele teve essa disposição, né? Trabalhar com Emmanuel, trabalhar com esses espíritos de luz, sem esmorecer e sem, de repente, ter esse conhecimento. Olha que coisa maluca, né? Mas esse conhecimento não era dessa vida. Só que pode Sim. ser que ele tivesse em outras experiências, né? Todo esse conhecimento lá nos escaninhos do espírito dele, tá? Arquivados. Então, é importante a gente entender isso também, tá? Não era um ser ignorante, sem dúvida, era alguém que trazia um conhecimento espiritual incrível. Até Encarnação não tinha, né, a estrutura não intelectual, né, não teve o uhum, acesso, né, à sim, sim, intelectualização daquela justamente. encarnação, mas o Uhum, espírito era intelectualizado, né? E aí a sem gente olha dúvida. para outra curiosidade, né? Se Chico tivesse vindo numa família de intelectuais, numa família onde ele tivesse mais acesso, talvez as coisas não Uhum. acontecessem do jeito que aconteceu. Sim, sim, sem dúvida. E ele inaugurou muita coisa, né? Por meio da literatura dele, ele inaugurou muitas questões. A ideia do politicamente correto na linguagem, isso veio, assim, nasceu ali, não é? Isso é muito Uhum. discutido hoje. Tá? Ele não falava que ninguém era mal, mas a pessoa era pouco boa, enfim. A ideia dos livros de autoajuda, tá? Então, Sinal Verde, por exemplo, quando surgiu, foi assim, Agenda Cristã, né? Foram livros que chocaram muito a opinião pública, porque trouxeram ali algo novo, algo que não fazia parte da literatura, algo que ajudava as pessoas a ficarem bem, a crescerem, a evoluírem Sim. moralmente. E são livros que não têm validade, como você disse. Todos esses Exatamente, ele é livros com base moral, nenhum deles, e são vários, vários, e para vários. ler a qualquer momento, e para qualquer tipo de. São várias literaturas também em relação a isso, é bom, porque às vezes você pega tem uma linguagem um pouco mais rústica, mas você acha aqueles com um assunto mais popular, uma leitura mais fácil, e todos eles, para que você leia e consiga puxar a moral dentro daquela história, dentro daquele assunto. Isso é bem legal. E depois dessa fase que nós dissemos, que foi essa fase de André Luiz, com esses livros que acrescentaram e compuseram aí a ideia da doutrina, ele trouxe depois, como a gente falou, essa parte do Evangelho de Jesus, muito exemplificado por meio desses livros, né? A Meimei, vocês já ouviram falar da Meimei, que é uma serva de Maria que cuida das crianças, encarnadas e desencarnadas, tá? Então ela merece todo o nosso carinho e todo o nosso amor, a Meimei. Ela trouxe um livro muito importante que é o Pai Nosso, tá? Então, o Pai Nosso é um livro infantil, que pode ser trabalhado com as crianças e que é dividido de acordo com essa oração dominical, tá? Muito bom. Então, é bacana a gente buscar também esse tipo de obra do Chico, não só para estudo, mas também essa leitura de leite, essa leitura que faz com que a gente reflita sobre questões morais, sobre questões do Evangelho de Jesus. As obras de Chico podem, de certa forma, ser consideradas uma adaptação da codificação para o nível cultural e intelectual das massas? Foi o que a gente chegou a Não, comentar um eu acho pouco. que não, né, Rafa? O que que você acha? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, não uma adaptação, uma versão, nada disso, mas é um acréscimo mesmo. Ele Uma acrescenta e adaptação seria uma nova leitura, né? E o que não é, é, porque ele complementa, como você não, ele disse, né? complementa e sim, sim, sim. Eu acho que está bem embasada mesmo na doutrina, mas não seria assim uma espécie de versão, né? Acho que realmente é uma leitura que vale a pena, porque ela acrescenta. A Agrega, gente pode ler. exatamente. É. A codificação traz, num caráter muito mais teórico, Uhum. conceitos que ele ilustra, traz de uma maneira muito prática também. Sim. Tá? E aquilo que eu falei, Então, né? Cada um na sua época.
A Isso, codificação exatamente. veio em uma época muito importante, né? Ela foi uma consequência, né? Voltando lá aos atos iluministas, ela foi uma consequência, e querendo ou não, a literatura espírita brasileira acabou sendo uma outra consequência de uma continuidade para poder é, até considerar aquela questão do Brasil como pátria do evangelho, né? Que hoje a gente Uhum, precisa uhum, tanto, mas uhum. que se usa muito de bandeira, mas que realmente a gente precisa muito desse evangelho hoje nas nossas vidas. E Muito. ninguém melhor do que Chico, talvez, para conseguir trazer isso para nós. E é curioso, você comentou ainda, né? Chico é o médium ele pode ser questionado. A persona Chico Xavier não é questionada. Não é É questionável. muito legal a gente pensar isso também. Pois é, a moralidade dele, essa evolução espiritual que ele traz, esse exemplo vivo, isso não tem preço, não é? E Sim. aí eu queria saber se você já conheceu o Chico em vida. Não. Então, olha que felicidade, né? Eu queria Não, não ouvir de conheci. vocês aí, né, de quem está assistindo também, que se quiser escrever para contar pra gente, se você teve alguma experiência aí, qual é a sua experiência com essa história de Chico, né? Porque a história Aproveita. de Chico, pois é, ela perpassa, né? Ela trabalha aqui em Sim, conjunto com a história do Brasil praticamente aí desse sim. último século, né? Então Uhum. é algo que faz uma grande diferença, não tê-lo Sim. visto fisicamente, talvez, mas enfim, alguma história que vocês queiram de repente compartilhar. Veja só, eu falei que o Emmanuel ele tinha esse caráter meio que de tentar proteger o Chico por uma fase, né? Até essa segunda fase, quando ele começa a trabalhar com a parte evangélica mesmo, né? Existe uma sequência de livros dele que trabalha sempre a ideia do evangelho, tá? Então, a ideia do Pai Nosso para crianças faz parte desse projeto. Uhum. E nesse período, o interessante é que ele começou a se mostrar publicamente. Tá? Então, essas aparições públicas que começaram num programa, vocês já devem ter ouvido falar, quem tiver interesse procure, existe a gravação desses programas, Pinga Fogo. Era um programa em que o convidado ia lá e o pessoal É o Roda descia Viva de hoje. É o uma Roda Viva, espécie só de... para fazer uma Acho que era um pouco analogia. pior, né? Ah, Isso. mas é só para entender. Isso. E eles iam com uma ideia assim de desmascarar mesmo, sabe? Puxa, eu Sim, vou provar que esse cara não tá falando nada verdadeiro. Ele, sim. enfim, o pessoal tentava de tudo com o Chico e nunca conseguiram tirá-lo do eixo, né? Isso que é É incrível, incrível, assim. né? Ele não perdia a linha, não dizia Sim. nada fora da doutrina, né? Então ele E nunca ele se fez perdeu ele realmente. fez dois pinga-fogos, né? Os programas que tiveram Sim. durações enormes, programas que tinham uma programação de tempo e estouraram devido à audiência, era patrocinador que queria manter o programa no ar, foi um negócio fora de série para a época, inclusive falando em relação à televisão. É um Muito bom. barato. Até a questão de ele usar peruca, né? Puxa vida. Ah, É, mas como é que o cara puxa, ele se diz espírita, humilde, vai usar uma peruca? Olha só, né? Então, quer dizer, veja, esse é um conceito também importante, né? A gente está falando das minorias, essas questões. sim, Veja, existe um monte de preconceito, um monte de loucura, por exemplo, se a pessoa se arruma, se a pessoa vai bem vestida, enfim, ou não é, tem qualquer vaidade, já não pode ser espírita. Quer dizer, precisa ser feio, precisa ser largado, né? Não. Então, é, existem muitos pontos aí da obra mesmo de Chico que podem ser revisitados e que trazem essas questões para a nossa reflexão, né, mais profundas aí. Muitas tentativas, né, de desestruturar aí um sim, projeto espiritual mesmo imenso, que é, foi esse projeto que trouxe aí essa ideia central de que o Brasil é e deve ser, né, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. sim, E falar sobre isso nesse momento que a gente está vivendo é no mínimo paradoxal, no mínimo complicado. Né? Então nós totalmente. vemos aí, pois é, né? Nós vemos um momento em que nós precisamos de fato acho que desse refrigério espiritual, desse consolo, não é? Dessa Sim. busca por um dia melhor ou por, enfim, um momento melhor aí para nossa nação. Eu acho E que acho que essa é isso a foi interessante. ideia. A gente, todo esse período turbulento que a gente vive, nunca tivemos tanta live, né, espírita, de pessoas Sim. tentando trazer boas mensagens. Uhum. Antes da gente entrar, tinham 7 lives acontecendo, de perfis espíritas. Então,
são todas concorrentes, mas cada uma dentro do seu nicho. E Sim, todo mundo claro. tentando passar uma boa mensagem, passar a Uhum. moralidade, os ensinamentos cristãos. E isso é bom. Então, muita gente acabou enclausurado, mas eu vou estudar mais, acaba estudando mais, acaba tendo um pouco mais de disciplina em relação a determinados assuntos que, se tivesse com tempo, aquela história, se tivesse, se fosse um dia normal, hoje tem que ir no centro, ia bater aquela preguiça, tô cansado, hoje não tô afim. E talvez Pois em casa as é, pessoas estão meio que, né, arrumando um caminho para isso. E é tomara, um né? caminho sem Tomara que volta. estejamos. Eu enxergo que é um Sim. caminho sem volta. Porque as pessoas vão começar a sentir falta se disso caso ela não tenha mais, Uhum, né? uhum. Eu vou aproveitar a sua deixa para sugerir, além do Consolador, lá do site Consolador, em que tem as 412 obras do Chico para baixar em PDF, você pode começar a ler hoje uma, tá? Então, você que está assistindo. Ó, eu vou matar Então, dois além assuntos em um disso, então, tá, Rê? Vou falar da história e vou conta, contar a história que eu fiquei de conta. contar. Meu avô é de É. Araxá, minha família é de Uberaba, terra lá do Eduardo do Estudo Espírita, ele também é lá no Triângulo Mineiro. E o meu avô contava uma história, meu avô trabalhava no banco. E ele contava a história que Chico, quando vinha no banco, o gerente dele vinha desesperado, querendo atender Chico, porque era Chico. Meu avô era católico e não tinha todo esse. Ele não era fã assim. Mas o cara toda hora vinha. E aí ele virava assim, falava assim: Você viu, Brito? Você viu, Brito? Olha, cheiro de rosas. Cheiro de rosas. Aí meu avô falava: Você tá fedendo charuto, sai pra lá, rapaz. E você vê, olha que curioso, ainda tem. A gente já ouviu relatos disso também, né? Da questão do odor de Chico. E os espíritos têm essa questão dentro da mediunidade também, né? De Sim. manifestar através do odor. E aí o rapaz sentia, ele já estava tão impregnado pelo cheiro do charuto que ele não sentia o cheiro do charuto. Mas o cheiro das rosas de Chico ele sentia. Que barato. Realmente, então a minha história, né, na verdade, com o Chico, tem a ver com a minha tia Deise, né, que deve estar assistindo. Um beijo para ela, meus avós. Elas, na verdade, me chamou para ir para lá. E eu estava na época do vestibular, olha só. Cansadíssima, foi no ano 2000 isso. Né, eles encarnaram em 2002, então por pouco que eu consegui vê-lo. Nós fomos a uma a Cássia, inclusive, também foi junto, foi todo o pessoal do centro, foram cantando. Só que eu fui dormindo, uma coisa louca. Eu fui dormir, porque eu estava cansada, né, estudando vestibular. Fui Sim. dormindo de São Paulo até Minas, chegou lá, então de uma cidade para outra também ia dormindo, enfim, dormi o tempo inteiro. Mas aquele estudante do evangelho que vai para os estudos e dorme? Sim, Conhece sim, essa história? sim. Pois é, o cara, o que ele fala depois? Ah, é porque eu me desdobrei, fui trabalhar, não foi Isso. mentira, tava cansado, tava com sono, né? No meu caso, tava com sono. Enfim, mas ele realmente tinha essa presença, né, de espírito imensa, assim, não era possível chegar perto dele sem beijar a mão dele, sem, sabe, na verdade, fazer com que você demonstrasse todo esse apreço, todo esse afeto por ele. Ele era um Uhum. ser assim, incrível. Mas mais marcante do que isso, quando eu fui visitá-lo, foi a obra dele. Olha só, então o centro, os arredores, todos os médiums que ele inspirava, ou todos os trabalhos assistenciais que ele inspirava, é que ficaram mais marcados para mim. Existia um médium lá, o irmão Tadeu, que abriu uma casa e começou a trazer os doentes, olha que coisa. Então ele morava sozinho e começou a trazer os doentes para a casa dele para cuidar desses doentes. E aos poucos isso foi crescendo e ele tinha, por fim, à base de doações apenas, um espaço imenso, cheio de leitos, com um monte de gente em estado terminal, que as famílias abandonaram. E o lugar era tão lindo, mas tão lindo que eu de verdade nunca visitei um lugar tão bonito, parecia o plano espiritual, assim, a ideia do nosso lar, aquele, né, Uhum. lugar bonito, cheiroso, umas flores. Eu ainda perguntei na ocasião final, mas quem que cuida desse monte de flor? Né? Ah, não, ninguém cuida, é uma coisa que acontece. Sabe? Então, esse cuidado, né, essa dedicação de tantas pessoas que estão em volta ali, isso Uhum. foi crescendo. E esse entorno é o Brasil, né? Esse entorno, É. essa obra que repercutiu aí por todo o Brasil, é um dos legados aí do nosso querido Chico. Galera, eu queria agradecer muito e pedir por essas famílias brasileiras, então, né, que estão aí enlutadas, que estão com doentes, que estão doentes, que
recebam aí a nossa melhor vibração, tá? E a gente sugere que seja feita a prece de Cáritas. Eu vou começar, vamos ver se dá tempo, né, Rafa? Tá Eu acho bom. que Eu dá vou tempo, pode ser? mandar um beijo para todo mundo e aí a Rê já encerra com a prece, agradecendo a participação de todo mundo. Obrigado por toda a parceria, por Beijo, eu que estar aqui. agradeço. Agradeço Eu que demais agradeço. todo o suporte que você tem dado aqui pra gente, tá bom? Um minutinho para você. Obrigada. Obrigado. Vamos Obrigado, lá. gente que Então, acompanhou. legal, vamos encerrar com a prece, aí vocês, por favor, pesquisem e depois continuem, tá? Então, é mais ou menos assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força a todos nós que passamos por provações e luz a todos que procuramos a verdade, ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, dá ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, àqueles que a vós não conhecem e esperança aos que sofrem. Permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita. E então todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, em um só pensamento, subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.